Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoins, podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Na manhã de hoje, sexta-feira, dia 16 de agosto de 2024, cada unidade do Bitcoin está custando aproximadamente $58 mil, com uma desvalorização de aproximadamente 1,7% nas últimas 24 horas. Desvalorização também está vendo o Ether, mas é de 2,7% nas últimas 24 horas, um total acumulado na última semana de cerca de 1,5%, estando, nesse momento, aproximadamente $2.580. Saída também foi o que a gente teve nos dois ETFs, tanto de Bitcoin Spot, quanto no ETF de Ether Spot nos Estados Unidos. No caso do mercado americano de Bitcoin, a gente teve uma saída de 317 Bitcoins, naturalmente com o ETF da Grayscale liderando com uma saída de 434 e o da Fidelity liderando a entrada com um saldo positivo de 281 Bitcoins. Saída, a gente também viu ontem no ETF de Ether Spot, uma saída de um total de quase 15 mil unidades de ETH, o que em dólar dá aproximadamente $39 milhões. E da mesma forma que a gente tem no caso do ETF de Bitcoin Spot, a gente tem no caso do ETF de Ether Spot. O da BlackRock liderando a saída com quase 16 mil ETH de saída, e o da Fidelity também liderou a entrada com quase 1.000 unidades de Ether. Ainda falando sobre ETF, recentemente se especulou sobre a possível aprovação no ano que vem de um ETF de Solana Spot. Inclusive, a CVM aqui no Brasil foi a primeira do mundo a aprovar um ETF de Solana Spot. Mas, de qualquer forma, pelo menos no mercado americano, os analistas não estão muito otimistas sobre a demanda que esse tipo de ETF teria. De acordo com o chefe de pesquisa e investimentos de bancos de criptomoedas Signum, o Kathleen Tischauer, ele não acredita que tenha demanda suficiente para acontecer esse lançamento. E ele afirmou ao Cointelegraph que os fluxos de investidores mínimos para o Grayscale Solana Trust, que é o GSOL, que é um fundo privado de Solana feito pela Grayscale, indicam uma demanda muito fraca por veículos de investimentos em Solana de uma forma geral. Vale ressaltar que, nesse momento, os ativos sob gestão, o que eles chamam de AUM, que é o Assets Under Management, desse fundo, do GSOL, são inferiores a $70 milhões. Em comparação, o Grayscale Bitcoin Trust gerenciava quase $30 bilhões antes da sua conversão em ETF em janeiro. E esse mesmo fundo da Grayscale, só que de Ether, estava gerenciando aproximadamente $10 bilhões antes do início das negociações também de ETF de Ether Spot. Mas já se foi perdido quase $1 bilhão desde o seu lançamento, justamente por causa das altas taxas de administração. De qualquer forma, está realmente pequeno o interesse sobre esse trust, o que leva a crer que realmente, caso isso se torne um ETF, a demanda será muito pequena. Então, fica a dúvida, será que a gente realmente vai ter um ETF de Solana Spot? Recentemente, a BlackRock falou que não acredita que tenha demanda suficiente para um ETF dessa criptomoeda. De qualquer forma, só o tempo vai dizer se realmente vai existir ou não. Mas o que a gente tem visto, muita demanda aqui, pelo menos no Brasil, é sobre criptomoeda no Nubank. O Nubank divulgou recentemente seus resultados financeiros para o segundo trimestre de 2024, mostrando um crescimento robusto em vários aspectos do seu negócio, com um destaque especial para a expansão da sua base de clientes e sua atuação no mercado de criptomoedas. Segundo o relatório do segundo trimestre de 2024, o volume de criptomoedas custodiadas por investidores na plataforma aumentou 79,5% nos últimos 6 meses. Os resultados financeiros gerais do Nubank também foram impressionantes. A empresa registrou um lucro líquido de $487 milhões no segundo trimestre, que foi um aumento significativo em relação aos $225 milhões do mesmo período do ano anterior. Vale ressaltar que, apesar das diversas críticas que o Nubank sofreu ao longo do tempo por parte da comunidade de criptomoedas em relação ao fato de não permitir a transferência, o depósito ou o saque das criptos diretamente, agora, em 2024, eles disponibilizaram tanto o depósito, quanto o saque, quanto a transferência externa de 3 criptomoedas, de Bitcoin, de Ether e de Solana. Então, você consegue tanto transferir a sua criptomoeda para lá, para poder vender, quanto comprar lá e transferir para a sua carteira externa. Então, isso, sem sombra de dúvida, transformou um pouco o próprio Nubank em uma exchange, uma corretora de criptomoedas nativa. E falando em exchange, falando em corretora de criptomoedas, a Receita Federal do Brasil anunciou que realizou uma reunião nesta semana entre autoridades tributárias
e representante de dezenas de empresas que operam com Bitcoin e criptomoedas no Brasil, destacando que haverá mudanças nas regras para os ativos digitais no ano que vem. Durante a reunião, o fisco mencionou sua expertise no processamento de dados, sinalizou necessidade de aperfeiçoamento da obrigação acessória para atender a padrões internacionais e discutiu a importância do Brasil ter um ambiente de negócios com regras tributárias claras, facilitando o cumprimento por todos. O encontro foi aberto pela subsecretária de Fiscalização, a auditora fiscal Andréa Costa Chaves, que destacou ser estratégico para todos os trabalhos que serão desenvolvidos no âmbito do Grupo de Trabalho de Criptoativos, que foi instituído pela Receita Federal em junho desse ano. Vale destacar que uma dessas mudanças falada pela Receita Federal vai estar justamente na necessidade das exchanges internacionais também realizarem o reporte para a Receita Federal brasileira. Vale ressaltar que, atualmente, somente as exchanges, as corretoras nacionais, fazem esse reporte automático para a Receita Federal brasileira. Caso você, usuário, tenha conta em exchanges internacionais, faça trade em exchanges internacionais, hoje é você que tem que manualmente inserir essas informações para gerar o reporte mensal referente à Instrução Normativa 1888. De qualquer forma, o objetivo da Receita Federal é que eles consigam captar automaticamente essa informação para saber exatamente o quanto cada residente fiscal brasileiro tem de criptomoeda, não importa qual a plataforma. E para fechar o Giro Bitcoin de hoje, o Banco do Brasil anunciou nessa semana, por meio da BB Seguros, que permitirá que seus clientes façam contribuições extras para seus planos de previdência privada, pagando com Bitcoin e criptomoedas. No entanto, segundo a instituição, é importante destacar que os bitcoins e criptoativos serão usados apenas como formas de pagamento, ou seja, o seu valor será convertido em moeda fiduciária no momento do envio, incorporado no plano de previdência. Portanto, não haverá integração dos criptoativos em si nos planos, ou seja, você vai pagar com cripto, mas eles vão converter para real. Segundo a instituição, a alternativa está disponível através do aplicativo do Banco do Brasil com o BB Pay, plataforma do banco que integra vários meios de pagamento. Os pagamentos vão poder ser feitos com Bitcoin, Ether, BNB, Celo, Solana, Polkadot, Ripple, Dash, Avalanche e Algorand. E isso só está sendo possível graças ao fato da BitFi estar envolvida no negócios. A BitFi é uma carteira de criptomoeda que é investida pelo fundo de Corporate Venture Capital do Banco do Brasil, que é o BB Ventures. Esse foi o Giro Bitcoin de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. A gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio na semana que vem. Valeu!